A palavra que nós vamos falar hoje, que altera completamente o curso da sua vida. Algo chamado, diga comigo, lei das primícias. Ah, essa muda tudo na sua vida. E hoje eu vou responder para muita gente porque não está muito à frente. Hoje você vai obter a resposta que você precisa. Lei das primícias. A lei das primícias Romanos 11:6, começando essa leitura. Diga comigo, e se as primícias são santas, diga mais uma vez, em voz alta, por favor, diga, e se as primícias são santas, também a massa o é. Diga comigo, se a raiz é santa, também os ramos são. Muda a tradução, por favor. Se a santa parte da massa que é oferecida, como primeiros frutos, toda a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Muda, por favor. Se a primeira porção da massa oferecida como primícias for santa, assim será todo lote. Se a raiz, Abraão, os patriarcas, é santo, assim são os ramos, os israelitas. Se os primeiros frutos são santos, a massa também é, e se a raiz for santa, assim serão os ramos. O que significa isso? A Bíblia nos ensina a lei das primícias. Quando você, tem alguém que já ouviu os formados em direito, conhece essa teoria. A teoria do fruto da árvore envenenada, já ouviu isso ou não? Quem já ouviu? Nunca ouviu? A teoria do fruto da árvore envenenada, que é uma teoria no direito que funciona hoje. A partir de um momento que algo no processo foi contaminado, é ilícito, tudo dali para frente está contaminado. Isso é algo real, atual, hoje. Se você tiver um processo e algo for ilícito, naquele processo, a partir dali já está tudo descartado, tudo é contaminado. O fruto da árvore é contaminada, envenenada. Fruto da árvore envenenada. Quando você não dá as primícias ao Senhor, a partir dali, tudo contaminado. Quando? Porque se os primeiros frutos são santos, então, a partir dali, tudo é santo. Isso eu vou mostrar para você, eu tenho muita leitura para fazer com vocês. Por isso que eu peço que você preste bastante atenção, que nós vamos trazer. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 referências bíblicas para meditar com vocês. Por isso eu quero que você preste bastante atenção e você vai entender por que o seu dia não funciona bem. Você vai entender por que uma semana pode não funcionar bem. Você vai entender por que o seu dinheiro não flui, não anda bem. Você vai entender por que a sua vida ou algo que você adquire não caminha bem, a partir do momento que você adquire que deveria ser uma bênção e acaba não sendo uma bênção. Por quê? Porque existe em toda a Bíblia a lei das primícias. Se o primeiro não for dado a Deus, se as coisas de Deus não são, se o primeiro não é consagrado a Deus, o resto está contaminado. O resto não é abençoado. Se os primeiros frutos são santos, diga comigo, a massa também é. Se a raiz for santa, assim serão os ramos. Se você santifica algo na tua vida como primeiro, a partir dali, tudo é santo. Deixa eu seguir. No primeiro dia da semana, diga comigo, cada um de vós, ponha de parte o que puder ajuntar.
conforme a sua, diga comigo, prosperidade, para que se não façam a coleta quando eu chegar. O que Paulo estava ensinando? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Era para separar a oferta. No primeiro dia da semana, era para separar uma oferta que seria oferecida, trazida como oferta ao Senhor como primícias. Passa, por favor. Diga comigo, mas buscai, leia ali, por favor. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Diga, e todas essas coisas vos serão o quê? Todas. Aí quando você vê com todas essas coisas, volta lá que você vai ver que são as necessidades. São as nossas necessidades, comida, vestimento e etc. Mas o que a Bíblia nos ensina? Busque em primeiro, priorize, dê os primeiros a Deus. Por isso nós aprendemos que a primeira hora do dia é do Senhor. A primeira hora do dia. Todo mundo deveria dar a primeira hora do dia ao Senhor. Todo mundo deveria dar o primeiro dia da semana, que é que dia? Que é que dia? Domingo, ao Senhor. Todo mundo financeiramente, eu vou ler tudo isso para você. Financeiramente, os dízimos são santos, as ofertas são santas ao Senhor. Quando você não santifica a sua vida, dando as primícias ao Senhor, a partir dali, nada é santo. Quando você santifica a partir dali, tudo é santo, tudo é abençoado. Santo é separado, abençoado, consagrado. Aí, passa por favor. Josué 6,17. Porém a cidade, diga comigo, será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Diga comigo, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente, diga comigo, guardai-vos do anátema. Anátema significa maldito ou maldição. Quando você vê a palavra anátema, é maldito. É consagrado, mas consagrado não ao Senhor, consagrado como maldição, algo amaldiçoado. Então, tão somente guardar-vos do anátema, para que não vos metais em maldição, tomando dela. E assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Diga comigo, porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal, de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Ao princípio das primícias, existia uma lei que todo despojo de guerra, você entrou em guerra, você venceu o inimigo, despojo de guerra é de quem venceu a guerra. Amém? Uma lei da guerra, lei da guerra. Mas por que isso não foi aplicado aqui? Por quê? O Senhor havia prometido a terra de Canaã. A terra de Canaã, a terra da abundância, a terra que mana leite e mel. A primeira cidade a ser conquistada seria Jericó. Jericó, além de uma cidade muito rica, era uma cidade fortaleza, considerada impenetrável, inconquistável.
Mas tem todo o processo e o Senhor disse o que eles teriam que fazer para conquistar Jericó, toda a atitude de fé, só que tem uma coisa: guardai-vos do anátema. Cuidado, tudo que está em Jericó, tem uma parte que vai para a destruição, porém toda a prata, ouro, vasos de metal, de ferro serão consagrados, diga comigo, ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Primícias, porque vocês vão conquistar a terra. Essa é a primeira cidade, o primeiro é meu. O primeiro é meu. Vocês vão conquistar a nação inteira. Tem um mundaréu de cidades para vocês conquistarem. Mas o primeiro é meu. O primeiro são primícias. Primícias. Os primeiros serão consagrados. E se a raiz é consagrada, é santa, os ramos também são. Então, se você um pedaço da massa é consagrado, toda a massa é consagrada. É abençoada, é santa. Por isso nós lemos ou não? Sim ou não? Se um pedaço é consagrado, todo o demais é consagrado. Se você consagra aquele pedaço ao Senhor, todo o conjunto, toda a massa será consagrada. Se a raiz é consagrada, não está consagrada, não é santa, os ramos também não. E aqui Deus mostra esse princípio. Por quê? Porque despojos da guerra era para quem conquistasse a guerra. Só que eles tinham uma nação para conquistar. Não era uma cidade. Sabe como eles conquistariam? Honrando ao Senhor e dando as primícias, o primeiro ao Senhor. Diga comigo, dando o primeiro ao Senhor. O que era Jericó perto da nação? E aí, tem toda aquela história que a gente conhece, eu não sei nem se eu vou entrar nisso. Deixa eu ver. Não. Tem toda aquela história, guardai-vos do anátema, não. Aí um camarada chamado Acã vai lá e cobiça alguns objetos consagrados, pega escondidinho e leva e esconde lá na sua tenda. Como se Deus não visse, né? Como se Deus não visse. O cara pode esconder, né? Como se Deus não tivesse em tudo quanto é lugar e não visse aquilo. E aí, ele trouxe contaminação, ele trouxe maldição para toda a nação. A próxima cidade a conquistar chamava Ai. Ai era pequenininha. Ai era fácil de ser conquistada. Era a coisa mais fácil. Era simples. Tanto é que eles pensaram assim: se nós entramos, conquistamos Jericó, que era inconquistável, era uma fortaleza, nós entramos, tomamos posse, aí é mamata, manda só alguns homens. Manda pouquinho, não precisa muito não. Vamos nem cansar os homens. Foram, só que já estava contaminado. Não havia dado as primícias ao Senhor. Haviam tocado no que era, não santificou o resto. E quando foram para conquistar Ai, foi uma perda gigantesca, uma derrota enorme, enorme. E aí toda a nação desanimou, começou a chorar. Josué se prostrou, porque agora pensava assim: a hora que todo mundo ficar sabendo que nós perdemos para Ai, acabou. Agora ninguém mais tem medo de nós. Agora, a partir de agora, tudo... daqui para frente, todo mundo agora, ninguém tem mais medo de nós. Vai ser uma batalha, nós vamos perder. Se perdemos para Ai, agora imagina o resto. E o Senhor disse assim para Josué: levante-se, tem anátema no meio de vocês, tira a maldição do meio de vocês. E por que entrou o anátema? Por quê? Por que entrou a maldição? Porque
as primícias não foram dadas ao Senhor. Eles tocaram. A partir dali, contamina o resto. Volta o primeiro versículo, por favor. Não, do início da leitura. Diga comigo, se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Se as primícias são santas, o resto vai ser santificado. E trazendo para nós, espera aí, vamos por exemplo de Jericó. Se vocês santificam a primeira, então a partir daí, tudo que vocês fizerem daqui para frente vai ser abençoado. Vai ser consagrado. Porque começa a santificação no início. Existe uma coisa que você vai entender hoje. Passa, por favor. Pode ir lá. Adão teve relações com Eva, sua mulher. E ela engravidou. E deu à luz Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz dessa vez Abel, irmão dele. Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado, diga comigo, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Se atente aos detalhes. Se atente aos detalhes. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas, diga comigo, das primeiras crias do seu rebanho. Primeiras crias do seu rebanho. Diga comigo, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Está bravo por quê, querido? Por que você transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Porque tem gente que fica bravo com Deus, mas não olha o que está fazendo, né? Deus fala, Deus dá direção, ele fica furioso, revoltado, porque que Deus não abençoa. Só que, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Tem uma outra tradução que diz que o diabo está à porta. O diabo está à porta, acabou você dominá-lo. Aonde está o problema? Volta a primeira leitura. A primeira aqui de Gênesis mesmo. Primeira de Gênesis. A segunda. Terceira. Passado algum tempo. Não foi primícias. Ele deu a hora que ele achou que ele tinha que dar. Ele achou a hora que ele achou que ele tinha que dar e não foram as primícias. E por não ser as primícias, o Senhor não aceitou. Não aceitou ele e não aceitou a sua oferta. Aí acontece aquilo que as pessoas falam assim, mas por que Deus não me abençoa? Por que Deus não me dá uma chance? Por quê? Porque Deus nunca está em primeiro lugar. Deus nunca está em primeiro lugar na vida da pessoa. Tudo são as obras. Se ele tiver tempo, se ele tiver dinheiro, se ele tiver vontade. E assim não funciona. Ou nós aprendemos a colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Você sabe que existe por muito tempo, existiu, e se não me falha, existe até os dias de hoje em Israel, o que eles chamam a festa das primícias. Festa dos primeiros frutos.
como era a festa das primícias? Eram logo no período de colheita, eles separavam 50 dias, que eram 7 semanas, que eles separavam, 49, né? Na verdade era 50. Eram 7 semanas consecutivas, e logo no 50º dia, que era o encerramento da festa das primícias, que eles apresentavam, eles vinham para apresentar ao Senhor os primeiros frutos. Depois dava sequência no resto. Mas os primeiros frutos é do Senhor. É o que santifica o resto. É o que abençoa o resto. Amém? Passa. Mas os israelitas foram infiéis. Josué 7:1, com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Diga comigo, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-lo. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Diga comigo, mas os homens de Ai os puseram em fuga. Era uma vitória fácil? Não venceram. Sabe aquela situação que a pessoa fala assim: poxa vida, mas está tão fácil vencer. Por que não dá certo? Por quê? Porque não santificou as primícias. Contamina o resto. Quantas pessoas eu já vi na minha caminhada, eu já vi pessoas caminharem muito bem, estarem numa boa caminhada, e de repente uma atitude, às vezes era um negócio, a venda de algo, um dinheiro que veio às mãos, que ele achou que não fosse necessário dar as primícias ao Senhor, e não fez, ali desandou tudo, ali começou o retrocesso. Ali as coisas começaram a dar errado. E aí, até reparar, tem um duro processo. Até colocar a casa em ordem, tem um duro processo. Tem um período, realmente, onde as coisas desandam, bagunçam, como aconteceu aqui. Era simples, era fácil de conquistar, mas não conseguiram conquistar. Não cansa o exército, pega 2, 3 mil homens aí, manda lá, porque é mamata. Saíram de lá fugidos, envergonhados, humilhados e apavorados, porque era simples, e não venceram o simples. O impossível conquistaram na bênção, o simples. O impossível, que Jericó, pensa numa cidade pensa numa muralha de 9 metros de altura, bem mais alto que esse templo, pensa, com 6 de largura, uma muralha que dá daqui lá na parede. Como é que vai penetrar uma muralha dessa? E Deus desmoronou. Caiu, conquistou. Eles entraram e tomaram posse na bênção. E o fácil foi uma derrota. Por quê? Não santificaram as primícias. Pegaram o que não era para pegar, tocaram o que não era para tocar. A partir dali, tudo contaminado, até que se repare, tudo contaminado. Passa, por favor. Chegando a matar 36 deles, 36 homens morreram por causa disso. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente.
Por que desanimou? A culpa era de Deus? Sim ou não? É outra coisa que a gente precisa estar atento. De vez em quando, sabe aquele autoconselho? Você dá autoconselho a você ou não? Sim ou não? Eu me dou autoconselho direto. O que você está cobrando, meu filho? O que você está cobrando? Então faça mais. Não adianta você reclamar. Você quer mais, faça mais. Simples. Não adianta você ficar cobrando de Deus. Você já sabe o que tem que fazer. De vez em quando nós precisamos dar autoconselho a nós. Se eu sei o que eu faço e não faço, o problema não está em Deus, o problema está em mim. Se eu sei o que eu preciso fazer e não faço, o problema não está em Deus, o problema está em mim. A culpa não é de Deus, daí a minha disposição. A minha fé não é o suficiente para me levar a priorizar a Deus e tratar com muita seriedade, então eu não posso reclamar. Passa, por favor. Então Josué, com suas autoridades, rasgou as vestes, prostrou-se o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. E disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes contentássemos em continuar do outro lado do Jordão? Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué, diga comigo, levante-se, porque você está aí prostrado. Quer dizer, levanta, o que você está aí prostrado, se lamentando? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu e a colocou junto de seus bens. O que você está se lamentando aí? O que você está falando acerca? Olha aí, levante-se, rapaz, Israel pecou, você acha que eu estou fazendo isso do nada? Você acha que eu sou injusto? Você acha que o que eu prometo eu não cumpro? Você acha que o que eu disse que faria eu não estou fazendo porque eu decidi mudar de ideia, rapaz? É sério. Israel pecou, tira a maldição do meio. Ela roubou, escondeu, colocou junto aos seus bens. Pegou o que era contaminado e trouxe para dentro de casa. Tinha coisas que eram para ser consagradas à destruição, e tinha coisas que eram consagradas ao Senhor. Tinha coisas que eram para ser destruídas, eliminadas, e tinha as coisas que eram santas ao Senhor. E a partir das primícias, a partir de consagrar aquilo que era do Senhor, tudo que viria após seria consagrado e abençoado. Quem entende, por favor? A incredulidade não deixa a pessoa fazer isso. A incredulidade faz com que a pessoa pense assim: não, mas Jericó, não, é muita riqueza, é muito ouro, é muita prata. Ixi, não, e pega alguma coisa aqui para mim, aqui, porque, peraí, é a nação, tem muito mais. Quando você consagra, o resto é consagrado. Quando você santifica, o resto é santificado. Isso é sério. Essa bênção se estende. Quando é contaminado, tudo também é contaminado. A partir dali, tudo é contaminado, está tudo contaminado. Não flui. Por isso, os israelitas não conseguem resistir, diga comigo, por isso, os israelitas não consegue resistir aos inimigos. Por que será que muita gente não consegue resistir aos inimigos? E quando nós falamos de inimigos, as nossas guerras são outras hoje. As nossas guerras são outras. Nós temos 3 tipos de guerras: com os homens, com Deus e com o diabo. Biblicamente, com os homens, com Deus
e com o diabo. Por que não resistimos? Com os homens, porque nós prevalecemos. Não são os homens que nos fazem parar, desistir, que vão prevalecer contra nós. Com Deus, porque nós não deixamos de buscar e lutamos pela bênção do Senhor, como Jacó: não te deixa enquanto o Senhor não me abençoar, eu quero a tua bênção, preciso da tua bênção, eu preciso da tua bênção. E com o diabo, que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade. São 3 guerras. Por isso que, quando nós chamamos vocês para os 15 minutos diários, é para você. Quando nós chamamos vocês para as 24 horas, para os 30 minutos das 24 horas, viu, meus obreiros? Eu disse isso agora há pouco aqui, né? Não adianta você me pedir oração ou me pedir clínica, se há algo que Deus esteja cobrando de você. Não adianta. Porque se você não está disposto a fazer o que Deus tem te chamado para fazer, não adianta. Você vai me pedir orientação, você vai me pedir clínica, você vai me comprometer, você vai falar: o bispo orou por mim, nada mudou na minha vida. Não, não sou Deus. Estava falando com meus obreiros agora ainda há pouco. Às vezes a gente precisa até ter cuidado, porque isso é igual a história que eu vivi. Eu tinha um cachorrão fila, que eu era apaixonado naquele cachorro, mas ele era arteiro demais. Quem já teve um fila? Sabe como é que é, né? Além de babão, né? Ele é moleque, ele é arteiro. E esse cachorro, um dia, folgadamente, ele entra para dentro de casa e ninguém viu, e ele deitou numa das camas, sujo, e como a gente morava em região propícia mais mato, né? E nem sabíamos que ele tinha aquele tanto de carrapato que ele tinha. Ele largou lá a sujeira e um monte de carrapato na cama. E eu estava dormindo e acordei com aqueles gritão dele. E meu pai pegou ele lá na cama e não deixou ele sair para lado nenhum, e pegou com a cintona de couro e dando nele. E eu era apaixonado no cachorro, e eu corri e abracei o cachorro e entrei na frente do cachorro. Imagina. O que aconteceu? Levei no lugar do cachorro, né? Levei cada lambada com a cintona de couro dele lá, e aí ficou eu e o cachorro né? Eu e o cachorro gritando. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, quando o pai está corrigindo, não entre no meio. Tem que ter cuidado com isso. Quando o pai está corrigindo, não entre no meio. Vai dar problema. Não entra na frente. Deixa Deus corrigir. Porque se você entra onde Deus está querendo tratar, e está querendo tratar por bem, por amor, entra junto. E nós precisamos entender que, ao contrário, é o que eu acabei de dizer, Deus fala, Deus dá visão, direção, Deus dá revelação, abre os olhos espirituais, abre os olhos humanos, abre os olhos do entendimento, que são visões que nós precisamos ter. A partir do momento que os seus olhos são abertos, você nunca mais passa pelo que você tem passado. Você nunca mais sofre as humilhações que tem sofrido. Você nunca mais padece as necessidades que tem padecido, porque Deus abriu os seus olhos. E como é que Deus abre os nossos olhos? Em comunhão com Ele. Como é que Deus nos traz revelações? Em comunhão, parando para ouvi-lo. Falando com Ele, parando para ouvi-lo. Falando com Ele, parando para ouvi-lo. Senhor, eu preciso da Tua direção. Senhor, eu preciso que o Senhor me faça entender o que eu não tenho entendido. Senhor, eu preciso fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, porque eu sei que o Senhor está me trabalhando, o Senhor está trabalhando para realizar coisas extraordinárias na minha vida. O Senhor colocou sonhos dentro de mim. Como é que Deus coloca sonhos dentro de uma pessoa e não cumpre, não materializa esses sonhos? A culpa é de Deus? Não. Porque muita gente não resiste aos inimigos. Por quê? Porque nunca estão dispostos a fazer. O Senhor nunca está em primeiro lugar. O Senhor nunca é as primícias. Nunca é as primícias.
As primícias é o lazer, as primícias é o sono, as primícias é os entretenimentos da vida, as primícias é o trabalho, as primícias e aí vai, cada um tem a sua. E aí, do que se queixa o homem? A Bíblia diz, do que se queixa o homem? Queixe-se das suas próprias escolhas, atitudes. Então, somos nós. Se eu quero mais de Deus, eu tenho que me achegar mais a Deus, eu tenho que parar para ouvir Deus falar, eu tenho que buscar entender o que Deus está cobrando, requerendo de mim. Eu preciso entender aonde, será que eu tenho dado as primícias? Responda a você hoje, as primícias do seu tempo é do Senhor? Curto e grosso, não. Você levanta mais cedo para dar as primícias ao Senhor? Não. Você rigorosamente, faça sol, faça chuva, o domingo é do Senhor? Não. As primícias dos teus dízimos, das suas ofertas, são do Senhor? Não. A partir daí, o resto não está santo. Se você não santifica o início, os primeiros, você não santifica o resto. Eu vou mostrar para você mais princípios das primícias. Vamos lá. Pode passar. Romanos 11:6. 11:16. Não, esse é o... Pode voltar na sequência. Está voltando aí? Vamos mais uma vez. Diga comigo. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Pode passar. 4:22. Depois diga a Faraó, que assim diz o Senhor. Diga comigo, Israel. O que está escrito ali? Israel é o quê? Israel é o meu primeiro filho. Lembra quando o Senhor pediu a Abraão Isaque? Sim ou não? Quando Deus pediu a Abraão Isaque, porque para quem não sabe, o primeiro filho sempre era consagrado ao Senhor. E se o pai queria criá-lo, tinha que resgatá-lo. Mas aqui no caso foi o teste do Senhor a Abraão pedindo como sacrifício, como oferta, Isaque. Quando Abraão foi capaz de apresentar a Deus, de oferecer seu Isaque, o seu primeiro filho, o seu primogênito ao Senhor, o Senhor disse, agora eu sei que você teme a mim, por causa dessa sua atitude eu o abençoarei. Então, Isaque, que foi o primeiro, santificou Israel inteiro. Está vendo aqui, ó? Israel é o meu. E começou com Isaque, o primeiro que santificou toda a nação. E nós estamos falando aqui de, por baixo, 3 milhões de pessoas. Porque se havia 600 mil homens de guerra, cada homem tinha uma mulher. Como eles não tinham televisão, eu estou colocando por baixo 2 a 3 filhos. Não é verdade? Multiplica isso. 3 milhões, 4 milhões, 2 milhões. Tem gente que fala 2, tem gente que fala 3. Pode ser até mais. Ninguém sabe ao certo. Mas, diga a Faraó, que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho. Santificado pelo primeiro de Abraão. A nação foi inteira santificada. Quando Abraão deu o primeiro ao Senhor, ele santificou todos os demais. E aí, olha que coisa dolorosa. Eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir. Por isso, eu matarei o seu primeiro filho. Você quer segurar o meu primeiro? Você sofre o dano com o seu primeiro.
Traga para a vida, porque hoje a gente não faz tipo de sacrifício, mas se a gente, o primeiro não é santificado ao Senhor, o primeiro também, o nosso também é sacrificado. Você vê que o princípio das primícias aqui, Faraó foi lá e segurou o primeiro filho de Deus, o Senhor tocou no primeiro filho de Faraó. Você vai ver o tempo todo na Bíblia a lei das primícias. E se não vê, você vê na prática. A gente vê na prática. Só parar, peraí, deixa eu analisar com profundidade da minha vida, como tem sido as primícias, as prioridades. Por isso nós ensinamos tudo na nossa vida é santificado. Tudo, tudo. Tudo na sua vida tem que ser santificado. Tudo na sua vida. Nós ensinamos que uma pessoa, antes de qualquer coisa, nós estamos falando do tempo, nós estamos falando do dinheiro, nós estamos falando de colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Se o primeiro é santo, o resto vai santificar. Claro que depende como a pessoa conduz a vida. Por isso nós ensinamos, você conquista algo, primeira coisa, você conquista um imóvel, o que você faz a primeira coisa? Dá um churrasco? Sim ou não? Não. Culto e ação de graça, santificar o lugar, consagrar o lugar, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Existem pessoas na igreja que fazem isso uma vez por mês, em gratidão a Deus. Você conquista um carro, qual a primeira coisa que você faz? Você consagra esse carro ao Senhor. Separa, vai para o templo, vai servir ao Senhor, o Senhor é consagrado ao Senhor, santificado ao Senhor. Seu negócio santificado ao Senhor. Daqui a pouco eu dou uma lista para você de exemplos de santificação. Exemplos. Porque nós sempre ensinamos, você tem um filho, primeira coisa, vai passear para shopping não. Viu? Primeira coisa, traz para o templo, para ser consagrado ao Senhor, apresentada ao Senhor, abençoada ao Senhor, porque tem pessoas que geram um filho, o único lugar que ele não pode vir é na igreja, né? Porque a igreja é o único lugar que tem virose, epidemia. Né? Shopping não, shopping é limpo, é consagrado. Porque ele não vem na igreja, mas ele vai no shopping, ele vai para tudo quanto é lugar. É só na igreja que não. Você vê um erro gigantesco. Quando na verdade a gente consagra, em primeiro lugar, nada, não vou fazer nada antes de ir na casa do Senhor. Eu tenho exemplos na minha própria família. Existe alguém que queria tanto casar, tanto, queria ser abençoada, ofertou ao Senhor a primeira noite de núpcias. Como assim, bispo? Se comprometeram que a primeira noite de núpcias não seria uma relação, não teriam relação, seria de agradecimento a Deus, de adoração a Deus juntos, para depois se relacionar. Então, aquela primeira noite seria ao Senhor, consagrada ao Senhor. Nós temos gente no nosso meio que o primeiro beijo foi no altar, ofertado ao Senhor. Por quê? Pessoas que querem a bênção. Passa, por favor. Ficou clara essa parte aqui, gente? Olha Provérbios 3:9, diga comigo: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias. Para aquele que vai responder assim: eu não tenho fazenda, bispo. Fazenda é bens. Ok? Tira fazenda e coloca bens. Fazenda é bens. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias, diga comigo, de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente.
e transbordarão de mosto os teus lagares. Honra o Senhor com as primícias, e vai encher, vai transbordar. É isso que Deus está dizendo. Quando você honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda, vai encher os teus celeiros e vai transbordar os teus lagares. Isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de fé. E quando você pergunta e faz pesquisa e vai tentar saber o que acontece com judeus ricos no mundo inteiro, são esses princípios. Milionários, bilionários no mundo inteiro, no mínimo ricos no mundo inteiro, aonde quer que esteja, onde quer que pise, são princípios como esse. Honrar o Senhor com as primícias. Faça. Ezequiel 44:30. E as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo, e toda a oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar, diga comigo, a bênção sobre a tua casa. Ou seja, vocês vão vir ao templo e vão apresentar ao sacerdote. E fareis apresentar e repousar a bênção sobre vocês. Muda essa tradução, por favor. O melhor de todos os primeiros frutos, de todas as contribuições que vocês fizerem, pertencerão aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção da sua refeição, do cereal moído, para que haja bênção, diga comigo, sobre as suas casas. Vocês vão trazer e apresentar no lugar santo, sagrado. E para que haja bênção sobre as suas casas. O melhor de todos os primeiros frutos. Diga comigo, primeiros frutos. Não é último, é primeiro. Espera aí, chegou na minha mão, meu dízimo, a minha oferta separados, santificados, porque este santifica os demais. Esse santifica o resto. Quem deixa Deus por último, está sempre por último. Essa é a lei. Porque com a mesma medida que mede, vos sereis medidos. Então, a pessoa que diz, depois eu dou ao Senhor, depois. Depois, você vai ficar para depois. Você vai ficar para depois. Porque tudo é dele. Nós ficamos para depois. E aí é onde muitas pessoas, às vezes falam, que eu não sei, eu não entendo, por que não está acontecendo? Querido, é isso, está claro para nós. Às vezes a gente não coloca em prática, não tratamos com a devida seriedade. Pode passar? Mestre, qual é o maior, Mateus 22:36, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, diga comigo, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, mente, pensamentos, vontade, mente, lembra? Coração, sede da mente, pensamentos e vontade. De toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Quando você ame ao Senhor em primeiro, ame ao Senhor. A gente, às vezes, usa esse versículo, mas na prática, não sabemos nem o que é. Porque se amor não é sentimento e sim atitude, aonde estão as atitudes que mostram esse amor? Deixa eu pensar, pensa comigo, quem são as pessoas mais importantes para você? Quem são as pessoas mais importantes para você, que você realmente ama? Vou pegar num ponto violento. Pais. Vamos falar de amor de pai e de mãe. Quando você ama,
Você aguenta ficar longe desse filho? Dá para ficar alguns dias longe dele? Você quer com você ou não quer? Quer pertinho de você ou não quer? Não dá, não empresta, não... É prioridade. Você luta para fazer tudo em primeiro lugar. Podemos ir para casais realmente que se amam. Às vezes quando eu vejo isso, eu me lembro do meu relacionamento com a minha esposa. Eu queria ver a minha esposa todos os dias. Eu queria vê-la todos os dias. Eu queria estar com ela todos os dias. E eu casei meio brigado com o meu sogro, porque o meu sogro quis nos separar. Você briga com todos que querem te separar. É verdade ou não é? Sim ou não? Por quê? Porque você... realmente o seu coração está ali, os seus pensamentos estão ali, seus sentimentos estão ali. Você realmente ama. E aí, como pode ser esse amar ao Senhor de todo o coração, todo o entendimento, se eu não tenho necessidade de estar com Ele, se eu não tenho necessidade de separar momentos com Ele, se eu não tenho a necessidade de dizer, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, como eu preciso do Senhor, eu não posso viver sem o Senhor. A gente tem que pensar, vamos comparar, porque esse é o primeiro mandamento. E às vezes a gente, na prática, pode até dizer, mas nem entende o que é isso. E a gente consegue ter um pouco de noção em situações como esta. As pessoas que a gente ama de verdade, você quer estar com elas. Você tem a necessidade de estar com elas. Você cultiva esse relacionamento. E se passa um tempo por uma necessidade ou outra mais ausente, você não vê a hora de se encontrar. É verdade ou não é? E os momentos são ótimos, maravilhosos. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela, disse, diga comigo, se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha como é sério isso. Olha como é sério isso. É como aquela oração da minha mãe a semana passada, né? Eu aprendi a amar Jesus acima de tudo e de todos. E é verdade, sempre foi. Porque minha mãe nunca ficou em casa para fazer companhia para nós. Se era o momento dela com Deus, era o momento dela com Deus. Ela nunca priorizou, sempre foi uma excelente mãe, uma mãe maravilhosa, mas nunca atendeu aos nossos caprichos na carne. Que a gente só estava, às vezes, só estava na carne, né? Não, mãe, não, fica com a gente, não, mãe, não vai para a igreja, não, mãe, não vai para essa consagração, não, fica com a gente. Hoje fica... Mamãe tem um compromisso com Jesus. E a mamãe vai. E até hoje, como a mensagem que nós ouvimos a semana passada, isso é para nós. Eu aprendi a amar Jesus acima de tudo e de todos. Eu digo, Senhor, e continuo pedindo isso nas minhas orações. Cada projeto que eu ame ao Senhor acima de tudo e de todos. Porque é a única maneira de manter tudo. Né? É a única maneira, porque se as primícias são santas, se a raiz é santa, todos os ramos serão santos. Se a raiz é santa, os ramos serão santos. Amém? E a gente aprende, né, realmente priorizar, colocar Deus em primeiro lugar.
Vamos lá. Diga comigo, aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Todos nós temos uma cruz diária para carregar. E quando eu digo, não é só uma cruz, a nossa própria cruz no sentido de vencer as nossas dores, os nossos problemas. Não, nós carregamos a cruz por alguém. Nós temos que carregar a cruz por alguém, porque Jesus carregou a cruz, não foi por Ele mesmo, não. Ele carregou a cruz por você, Ele carregou a cruz por nós. Viu? Aquela cruz que Ele carregou estava destinada para que nós carregássemos. Ele carregou não por Ele, por nós. E nós carregamos a nossa cruz por alguém. Sempre, sempre. E por quem estamos? Por quem estamos nos sacrificando? Estamos carregando a cruz por quem? Passa. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Você vê por que muita gente vai perder a salvação, né? Porque para chegar nesse nível, querido, para chegar nesse nível, às vezes eu consigo entender, por isso que eu nunca, às vezes, aquilo que nós temos falado, eu falei recentemente, né? Especialistas dizem que existem duas formas da vida de uma pessoa mudar. O famoso, eles chamam, na verdade esse povo imita tudo da Bíblia, tá? Eles só querem mudar, para não atribuir à Bíblia, eles mudam às vezes a forma de expressar. Então eles falam por um forte impacto emocional, que nós chamamos, há muitos anos a gente faz, ou você vê, mas ficou mais chique, deixa o impacto emocional, né? Porque a gente usa o termo, ou você vem pela dor, ou por amor. Então, o forte impacto emocional pode levar uma pessoa a uma mudança. Pode. Porque ela tem um choque, ela sofre perdas significativas, e a partir dali ela passa a priorizar no que deve ser priorizado. Ela passa a ter uma nova conduta, uma nova atitude. Ou pela repetição. Eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar, e eu vou perseverar. Não vai ser fácil, mas eu vou me esforçar, vou colocar Deus em primeiro lugar, eu vou buscar Ele em primeiro lugar, eu vou buscar Ele em primeiro lugar, eu vou colocar a palavra, eu vou desenvolver uma disciplina que eu não tenho, eu não estou habituado com isso, mas eu vou desenvolver uma disciplina que eu não tenho. Por isso que geralmente a grande maioria é na dor. Por que na dor? Porque ele desapega de tudo. Ele desapega de tudo. Ele não está com o coração em absolutamente mais nada. Está decepcionado com pessoas, perdeu financeiramente, perdeu dinheiro, desceu ao fundo do poço, não tem mais com quem contar, tem que contar com Deus, para que Deus levante. E aí é onde a pessoa coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele passa a priorizar a Deus. É o que eu sempre digo, só quem chega, né? Eu costumo dizer que todas as pessoas deveriam ter sempre registrado na sua memória o pior momento da sua vida, o momento de dor da sua vida, porque todos nós, quando chegamos à igreja, não tem um outro lugar que a gente gostaria de estar senão na igreja. A melhor área do dia é a igreja. O melhor momento do dia é a igreja. Você não vê a hora de chegar, a hora de estar na igreja. Quantas pessoas já testemunharam para nós e dizem assim, que se ela pudesse naquela época tinha trazido a cama para a igreja. Tinha colocado a sua cama dentro da igreja. Porque era o único lugar que ela queria estar. É o único lugar que ela se sentia segura, que sentia a paz, o amor do Senhor por ela. Então, nós deveríamos servir ao Senhor como se nós não tivéssemos nada o tempo todo. 100% dependente de Deus, 100% coração em Deus, né? Desapegado de tudo e de qualquer coisa. Por isso, muitas pessoas não aprendem isso, né? Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui,
não pode ser meu discípulo. Por quê? Tem pessoas que ele não renuncia absolutamente nada, ele não abre mão de absolutamente nada. E um relacionamento começa assim, né? A gente sempre ensina quando um casamento para ser um casamento bem ajustado, começa com renúncia. Começa com renúncia. Ceder. Renunciar. E no nosso relacionamento com Deus não é diferente. Pode passar? Terminou? Ó, que chique. Ó, você viu? Olha lá, ó, terminou. Que bacana. Olha lá, ó. Muito moderno, né? Fiquem em pé, por favor. Feche os seus olhos. E nesse momento, por que Deus traz essa mensagem a nós? Realmente, para abrir o nosso entendimento acerca da lei das primícias. Muitos ainda não entenderam o que são realmente a lei das primícias. É você santificar os primeiros. Porque quando você santifica os primeiros, todo o resto é santificado. Se a raiz é santa, o resto, os ramos serão santos. Nós precisamos, eu tenho uma lista de exemplos. Vai lá para o finalzinho, quem estiver controlando aí, vai lá para o finalzinho. De exemplos, isso. Olha alguns exemplos que a gente tem do dia a dia aqui. Gente que ofertou a primeira venda inteira. Senhor, se o Senhor me abençoar nesse negócio, o primeiro é do Senhor. E dali, tudo. Gente que ofertou o primeiro salário. Senhor, se o Senhor me abrir essa porta, se o Senhor me abençoar, o primeiro salário é do Senhor. É muito comum dentro da igreja, a primeira aposentadoria é do Senhor. Gente que ofertou o primeiro beijo. Gente que ofertou o primeiro dia de casado, a noite de núpcias. Isso é uma coisa para trazer bênção para cada área. Né? Para trazer bênção para cada área da vida. Gente que antes de andar no carro consagrou ao Senhor e votou jamais usar para outra coisa. Senão, eu ontem até achei uma coisa bastante interessante do meu filho. Eu fui no Iguatemi, eu e meu filho, quando estava saindo, alguém na saída do Iguatemi entregou uma espécie de uma caixinha de CD. Eu, distraído, peguei. Porque, na verdade, ela pegou o comandozinho, né? Ela quis me entregar, e como sempre tem aquelas revistinhas para propaganda de alguma loja, tal, eu não entendi o que era e peguei. E dei o papelzinho para que ela enfiasse como é que chama? Na cancela ali. E aí, a hora que eu peguei, eu olhei, era um CD. E aí eu olhei aquele CD, eu fui abrir, meu filho falou assim, nesse carro aqui não toca. Eu falei, uau! Né? Porque era um CD de músicas. Eu entendi que era, nem prestei atenção, mas eu acho que era de músicas sertanejas, alguma coisa nesse sentido.
E ele falou, não, nesse carro não toca. Por quê? É um consagrado. É o carro dele, consagrado, separado, que certamente ele tem um propósito de santificação, de músicas, o tipo de música que vai ser tocado. E isso é importante, porque eu quero trazer bênção, eu quero trazer unção. Às vezes, a pessoa fala assim, bicho, não é radical demais? Eu já falei sobre isso, viu? Só você coloque uma música e vê o que ela te remete. Coloca uma música do passado e veja se ela não te remete ao passado. Que espírito que ela te traz? É ou não é? Coloca uma música de um momento difícil, ou um momento de uma paixão descontrolada sua, e vê se não te remete para lá. Não, um momento de depressão, e vê se não te remete para lá. Gente que antes de mudar para casa, fez culto de ação de graças, e tudo, e todo início de mês faz culto de ação de graças. Gente que fez o mesmo na empresa, culto de ação de graças, e todo domingo vai na empresa, escritório, culto, loja, orar, após o culto, vai direto orar pelo negócio que tem, consagrando. Gente que ofertou o primeiro mês da empresa, gente que vivia junto e parou de se relacionar intimamente e começaram a namorar sem toque algum, casaram, deram o primeiro beijo após a separação no altar, a primeira noite do Senhor. Que é isso? Às vezes a pessoa, quantas pessoas que chegaram na igreja na condição de amásio, vivendo amasiado, e quando entenderam que aquilo era necessário para regularizar a situação diante de Deus, diante dos homens, pessoas que, não importa que nós já fizemos errado, agora que entendemos, vamos fazer certo. Então, se separar de corpos por um tempo até regularizar a situação. Não é uma boa atitude? Espera aí, eu errei, mas eu não tinha consciência. Mas agora eu tenho, então vamos consertar, vamos ajustar. Já mostra um nível de consciência e Deus está observando. Senhor, nós queremos acertar. Gente que não faz nada quando acorda sem primeiro falar com o Senhor. A primeira hora do dia é de Deus. Buscai primeiro a Deus. Com seus olhos fechados, eu quero que o Espírito Santo fala com você, o Espírito Santo fala profundamente com cada um de nós, e é importante, se você realmente tem um propósito de viver um relacionamento extraordinário com Deus, uma vida extraordinária terrena, você vai ter que aprender a viver, praticar a lei das primícias. Santifica os primeiros, porque a partir dali, todos os demais serão santificados. Santifica o teu dia, dando as primeiras horas ao Senhor. E todo o teu dia será santificado, as demais horas serão abençoadas. Aconteça o que acontecer, santifica a tua semana, santifica a tua vida financeira, aprenda, separa o seu dízimo e a sua oferta como os primeiros, honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda, e transbordarão, encherão, você vai viver a bênção da multiplicação. Santifica, pega o exemplo de Jericó. Jericó era só o início de todas as conquistas. O Senhor disse, algumas coisas são consagradas à destruição, o ouro, a prata, as pedras preciosas são consagradas ao Senhor. O Senhor estava dizendo, o despojo dessa guerra não é de vocês, essa é minha.
serão consagrados ao Senhor, virão para o tesouro do Senhor, e a partir dali, todas as demais seriam deles. Não seja mais roubado, não seja mais, não coloca Deus em segundo plano, não coloca Deus em segundo plano, porque não vai funcionar, porque você vai para segundo plano. Não seja como o Faraó, segura o primeiro de Deus, sacrifica o primeiro de Deus, e Deus sacrifica o seu. Não, abençoe, santifica os primeiros, e todos os demais serão santificados. A partir dali tudo será abençoado. A partir dali a bênção vai estar sobre tudo. Quando você pratica a lei das primícias, há uma unção de conquista sobre a tua vida. Quando você quebra a lei das primícias, você quebra esta unção. A unção de conquista é quebrada. Pratica. Não quebre a lei das primícias. Porque quando você pratica a lei das primícias, há uma unção de conquista sobre a tua vida. Amém? Então, fale com Deus nesse momento. Senhor, eu estou entendendo. Senhor, eu estou entendendo e eis-me aqui para praticar as primícias, para dar os primeiros ao Senhor, o primeiro do meu tempo, o primeiro do meu dia, o primeiro das minhas horas, o primeiro da minha semana, o primeiro da minha vida financeira, o primeiro, meu Deus, eu estou aqui para oferecer e consagrar ao Senhor, ó meu Deus, santificar todos os primeiros frutos na minha vida, todos os primeiros frutos serão santificados, porque a partir daí, todos os demais serão santificados. Fala com Deus, Deus fala com você, esse é o momento seu com Deus. E é palavra de bênção, hein? Se Deus está falando, é porque Deus quer te abençoar tremendamente. E se você mudar isso hoje, talvez você é uma pessoa que já conquistou tantas coisas maravilhosas, tanto avanço, tanto progresso, e de repente chegou agora coisas pequenas, você não tem conquistado mais, não consegue vencer coisas pequenas mais, e já venceu tantas coisas grandes. Está na hora, volte à lei das primícias, volte a praticar a lei das primícias, os primeiros do Senhor, porque a partir daí, tudo será santificado, você vai conquistar, você vai voltar a conquistar coisas grandes, voltar a viver experiências extraordinárias, poderosas. Com toda a tua fé, fala com Deus, fala com Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E eu vou santificar os primeiros ao Senhor. Eu vou santificar os primeiros frutos. Eu vou santificar o Senhor. Quando você santifica um pedaço da massa, toda a massa é santa. Quando você santifica um pedaço da massa, toda a massa é santa. Toda a massa é santa. Santifica. Santifica. Ao meu ver, essa é uma mensagem poderosíssima. Poderosíssima, que se muitos entenderem, você pode ter certeza que a sua vida a partir de hoje vai para um outro nível. A partir de agora vai para um outro nível, para uma outra medida. Em tudo e em todas as áreas. Em tudo e em todas as áreas. Eu quero ser um praticante, Senhor, da lei das primícias. Eu quero viver, Senhor, as bênçãos das primícias. Eu quero viver as bênçãos. Honra o Senhor com as primícias, e transbordarão, se encherão, transbordarão. Dê a Deus, coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Buscai a Deus em primeiro lugar.
ame-o acima de tudo e de todos, priorize a Ele, dê as primícias a Ele. A partir de hoje, quando você pensar em deixá-lo em segundo plano, não, as primícias é do meu Senhor, as primícias é do meu Senhor, os primeiros é do meu Senhor. As primeiras palavras, levanta cedo, diga: Senhor, bom dia, meu Senhor, bom dia, Espírito Santo, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro, eu preciso do Senhor, eu estou aqui santificando o meu dia, santificando a minha primeira hora, Senhor, em adoração ao Senhor. Santifica a tua semana, hoje você está aqui santificando a tua semana. Eu estou dando, meu Deus, o primeiro dia da semana ao Senhor. Estou aqui para te louvar, te adorar, te glorificar, Senhor. Santifica toda a semana. Santifica a tua vida financeira. Santifica. Santifica a tua família, santifica. Aleluia. Que nós possamos, Senhor, nós chamamos, Senhor. Espírito Santo, ajude-nos a colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Ajude-nos a priorizar o Senhor. Ajude-nos a ser praticantes, verdadeiramente praticantes da lei das primícias. Que a tua igreja, que cada homem, cada mulher que aqui estão nesta manhã, Senhor, dê entendimento, revelação, esclarecimento, lucidez. Que não sejamos como Acã, que não sejamos como Faraó, que traz maldição por tocar no que é consagrado. Não, Senhor, mas que possamos santificar os primeiros e trazer bênção para todo o resto. Se santificamos um pedaço, o primeiro pedaço da massa, toda a massa será santa. Se a raiz é santa, todos os ramos serão santos. Quando Abraão ofereceu o seu primeiro filho ao Senhor, Israel se tornou a nação santa. Israel é o meu povo. Olha que coisa linda. Quando Israel ofereceu o primeiro filho ao Senhor, ele santificou toda a nação. E o Senhor está dizendo: Israel é o meu primeiro filho. Porque Abraão ofereceu, consagrou, sacrificou o primeiro ao Senhor. Entregou o Senhor. E trouxe a bênção para toda a nação. Diga: Espírito Santo, me ajuda a ser um praticante das primícias. Me ajuda, Espírito Santo, eu quero ser um praticante das primícias. Porque quanto mais você aprender e quanto mais praticar, mais abençoado você será. Mais você terá. Mais abençoado você será em todas as áreas da sua vida. Todas, sabe o que é todas? Todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida vão caminhar bem. Então santifique. Isso não requer revelação. Isso não requer um entendimento mais profundo. Isso requer uma decisão a partir de hoje. Eu serei um praticante da lei das primícias. O primeiro do meu tempo é do Senhor. As primeiras horas do dia. O primeiro dia da semana.
primeiro da minha renda. O primeiro será consagrado. Santificado. E vai trazer a santificação para todo o resto. A bênção para todo o resto. E é bênção sobre bênção. Bênção sobre bênção. Ô Espírito Santo, obrigado pela mensagem. Obrigado pela palavra. Obrigado pelo entendimento. E que muitos tomem essa decisão hoje. Quantos que em algum momento deixaram de praticar e a partir dali perderam a unção da conquista. Quantos que nós possamos, Senhor, manter a unção da conquista sobre nós. Porque quando praticamos a lei das primícias, há uma unção de conquista sobre nós. Há uma unção de bênção sobre nós. Eu oro por todos. Fala melhor às mentes e aos corações. E que homens e mulheres tomem uma decisão definitiva neste domingo. Que eles possam sair daqui decididos a partir de hoje. Eu serei um praticante das primícias. Eu vou consagrar, vou santificar os primeiros, porque tudo a partir daí será santificado, abençoado. Eu entrego a todos nas tuas mãos. Te agradeço pelo entendimento, pela revelação. Agora, mais do que isso, é autocontrole, domínio próprio para colocar em prática. É o que eu peço, Senhor. Entrego a todos nas tuas mãos e que nós possamos sair daqui para viver um novo ciclo de bênçãos, de honra, e que a unção da conquista de coisas extraordinárias sejam derramados sobre nós de forma poderosa, milagrosa e sobrenatural. É o que eu peço e desde já lhe agradeço, Senhor. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.